O tema da mensagem de hoje é sair do lugar de conforto. Repita comigo: Deus não me quer em lugares de conforto, porque o meu descanso não está aqui. Eu vou batalhar, alcançar os meus objetivos, debaixo de uma palavra de obediência, debaixo da palavra do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Amém? Feche os seus olhos. Eterno Deus e Pai, queremos neste momento apresentar as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, para que esta palavra venha falar aos nossos corações e nos encher da Tua graça e da Tua misericórdia. Ser conosco, Senhor, e nos abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. A pergunta é: quem foi este homem que tanto falamos, Abraão? O significado do seu nome em hebraico quer dizer pai de multidão. Por quê? Porque Deus o chamou para ser a diferença. Chamou ele de um lugar chamado Ur, de Caldeia, amém? Para dar o começo da nação hebraica ao domínio, ao comando deste homem. E por causa da tua fidelidade, por causa da sua obediência, a Bíblia diz que ele se tornou o pai da fé, o pai de todos os cristãos, amém? Na verdade, amado, Deus tem um desafio para cada um de nós. Deus, ele tem muitos em nossas caminhadas quando nós resolvemos assumir a postura ao qual ele nos chamou. Deus nos chamou para ser vitoriosos e não derrotados. Deus nos chamou para ser obediente e não desobediente. Deus nos chamou para ser filhos sérios e não cliente. Amém? Nos últimos dias, a igreja do Senhor na terra, ela tem se tornado cliente. Os irmãos deixaram de ser membros, deixaram de ser servos para ser cliente. E como se diz, o cliente sempre tem razão, não é verdade? Então assim, não, eu tenho razão, tem que ser do meu jeito, da maneira que eu quero, eu estou orando e Deus vai ter que fazer porque eu sou um cliente, eu que mando. Infelizmente as igrejas têm tratado assim, pastores têm tratado os seus membros como clientes, e eles, como clientes, exigem direitos. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos chamou para ser servo, e como servo é ser obediente. Quem manda é Deus, a vontade é dele, tudo por ele e para ele. Sem ele, nada do que existe existiria. Sabe, amado, o Senhor, ele tem desafios, mas muitos preferem ficar na sua caminhada de comodismo, assumir aquela postura morna, sabe? Assumir a postura de confortável, e não querem encerrar o seu conforto para fazer nada para a obra de Deus. Às vezes tem pessoas que imaginam assim: por que eu vou fazer para a obra de Deus se eu não sou pastor? Tem pastor que faça, tem pessoas que façam, porque Deus está esperando de mim, porque todos nós somos uma peça no quebra-cabeça, e esta peça, ela não está só, amém? Nós precisamos fazer a nossa parte, sabe? E por muitas vezes tem pessoas que acabaram enterrando seus talentos, seus sonhos. Muitas vezes entrou numa caverna de depressão, porque só queria, só buscava e não tinha nada para entregar. E o dia que o Senhor cessou as janelas do céu, cessou as chuvas, e disse: enquanto você não trabalhar, desta terra também você não vai comer. Muitos entraram em depressão. Sabe, não? O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. No começo da nossa conversão, tudo aquilo que nós pedimos, ele nos dá, porque nós somos como um bebê na fé, como criança. É muito natural você ver os novos convertidos com aquela empolgação toda, com aquele fervor, naquele primeiro amor. Eles têm testemunho praticamente todos os dias. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo realmente com amor. Eles estão colocando a sua fé em prática. Eles estão colocando a sua fé exatamente como o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Tem um louvor do David Keelan que diz assim: quero ser como criança.
E tem uma parte que ele diz assim: a vontade de crescer nos faz afastar de ti. E infelizmente, em todo lugar é assim, não só na fé como na vida prática. Às vezes nós nos espelhamos num ótimo profissional, como tem crente que, sabe, ele é novo convertido, ele se espelha em outro crente, só que ele não tem a maturidade de saber que aquele ou aquela não seria a melhor pessoa para se espelhar. E aí ele começa a ver os erros, ele começa a ver os defeitos, e ele começa a colocar em dúvida aquilo que o Senhor colocou no teu coração, ou pelo qual ele foi chamado. É onde ele cai, é onde ele vacila, é onde ele deixa de ser abençoado. Sabe, irmão, Deus quer que nós sejamos como criança. Não olhamos para nada, nem para lugar algum, olhamos apenas para Ele. Ele é o nosso Senhor. Abraão, então, ele aceita o desafio de Deus, e ele foi um homem que se moveu, sabe? Ele foi proativo. Ele viveu as maiores experiências que um homem podia ter. Será que você já viveu toda essa experiência que Deus tem para a tua vida? Será que você já se deu uma oportunidade, sabe, de falar assim: Deus, eis-me aqui, eu não quero fazer apenas o que eu faço, eu quero fazer a lei, eu quero ir muito mais. Mas não, muitas vezes nós colocamos os nossos paradigmas, as nossas barreiras. Nós dizemos: não, até aqui eu posso, daqui para lá eu não vou, porque eu não tenho condição. As nossas condições, amado, está diante do nosso chamado. Amém? Abraão, ele era um homem de Deus, ele era muito ligado à família. Ele tinha um sobrinho chamado Ló. E como os profetas de Obadias, sabe, se colocaram numa cova de conforto, Ló, ele tinha esta mesma visão. Certo dia, eles estavam prosperando tanto, porque a bênção do Senhor estava sobre Abraão, e todos aqueles que estavam ao seu lado também prosperavam. Eles acharam melhor dividir o caminho, dividir as terras. E disse: olha, o nosso gado, a nossa ovelha, a nossa criação não pode mais ser criada junto, porque estão se multiplicando. Vamos fazer o seguinte: se você escolher para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você escolher o esquerdo, eu vou para o direito. Abraão disse: eu te dou a oportunidade de escolher, mas é importante que você vá para um lado e eu vou para o outro, porque Deus tem nos abençoado muito, nós temos crescido, nós temos prosperado. Abraão, ele tinha certeza que aonde ele colocasse a planta dos teus pés, ele seria abençoado. Ele não tinha dúvida disso, porque Deus havia prometido. E uma coisa que nós precisamos entender e guardar no nosso coração, amado, é a promessa de Deus. Não importa o caminho que você venha traçar, não importa que esse caminho é estreito, é feio, sabe, é cheio de buraco, é cheio de abismo. Se Ele disse que você passaria por ele e chegaria do outro lado abençoado, creia, porque Ele sabe o que está fazendo. Às vezes aquilo que nós olhamos que é belo, que aparentemente é bonito, aparentemente é plano, aparentemente é bom, nós não sabemos o que está atrás disso. Ló olha para um lado e vê as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele olha para o outro lado e vê uma terra seca, árida, cheia de pedras. Ele disse: bom, é a história do bife, né, irmão? Tem dois bifes, qual que eu escolho, o menor ou o maior? Com certeza ele escolheu aquilo que era mais vistoso. Ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Abraão disse: então vá você para lá e eu vou para cá, porque não importa a terra que eu estou vendo, importa o Deus a quem eu sirvo, e o que eu fizer Ele vai prosperar. Somando a história, a Bíblia diz que este homem, ele foi para Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra foi um lugar que foi destruído por Deus, devido ao pecado, devido à desobediência, devido a tantas coisas que foram acontecendo. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós precisamos a cada dia responder ao chamado do Senhor. Sabe o que Ló fez? Ló se envolveu com o povo daquela cidade, porque enquanto a bênção está com você, é porque alguém, sabe, abençoado talvez esteja contigo. Às vezes nós estamos no meio da nossa família que não é cristã, sabe, e que não é do governo do Senhor, eles estão abençoados. Mas o dia que você se afastar dele, é possível que a bênção também não vai chegar até lá. Essa é a diferença daquele que serve e o que não serve a Deus. Ló, ele percebeu que a bênção estava com Abraão, mas ele era oportunista, sabe? Ele estava num lugar de conforto, estava tudo muito bem, e ele não tinha uma visão ampla, ele não prosperava, ele não fazia mais nada a
a você estar debaixo da bênção do seu próprio tio. A vontade de Deus é que eu e você sejamos bênção. Por isso é que nós temos que hoje sair do lugar do conforto. Amém? Quem se molda a posição de conforto? Conforto quer dizer bem-estar material, comodidade, útil, vantajoso, favorável, que favorece e que propicia. Amém? Primeiro, é conformado com as aparências. Gênesis 13:10 diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Amém? Ló, a Bíblia diz que ele era filho de Arã e sobrinho de Abraão. Ele foi morar perto de Sodoma e Gomorra, na cidade onde ele estava, e essa cidade mais para frente foi destruída. Sodoma era uma cidade dos caldeus, localizada na área do Mar Morto, próximo do Rio Jordão. E o significado dessa cidade, o nome Sodoma, queria dizer terra ardente, ou ardente incêndio. Amém? Não foi à toa que lá na frente Deus destruiu aquele local. Nós precisamos entender que Deus destrói o pecado porque Ele nos ama. É melhor destruir o pecado, destruir talvez aquilo que está à sua volta. Tem pessoas que dizem: pastor, depois que eu me converti, os meus amigos foram embora. Depois que eu me converti, a minha família se afastou de mim. Parece que eu me sinto só, eu não sei o que Deus quer com a minha vida. É muito simples, Deus quer te separar e te fazer um homem santo, uma mulher santa. As pessoas que se afastaram de você é porque a Bíblia diz que luz e trevas não dá certo. Pode deixar que mais para frente eles vão vir, mas o Senhor, Ele está te reservando primeiro para que você amadureça. Sabe, meu irmão, existe um momento na vida da planta, quando ela está dando o seu fruto, que ela precisa de um tempo de regação, de regar, de adubar. Ela não precisa de nenhuma bactéria, ela não precisa de nenhuma praga, porque se essa praga entrar no começo do seu fruto, o seu fruto se tornará bichão. Deus sabe das nossas capacidades, Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe tudo aquilo que nós podemos ou não fazer. É por isso que Ele afasta alguns males. Amém? Para que você ande em caminho de vitória. Só que lá na frente, infelizmente, faz parte da vida, esses mesmos vêm, a família volta, os amigos do mundo voltam, porque você já está mais maduro. Ele não vai deixar você, se mover. Infelizmente Ló, enquanto ele estava com Abraão, ele estava debaixo da bênção. Depois que ele vai para essa cidade, que ele sai da companhia do homem de Deus, ele cai no conformismo. E o conformismo é achar que tudo é assim mesmo. Não, a cidade está em pecado porque é assim mesmo, hoje em dia é assim. Era uma cidade, amado, de muitos homossexuais, de lésbicas. Inclusive as filhas de Ló eram lésbicas. Por quê? Porque elas começaram a andar com pessoas desse tipo, coisas que abominavam aos olhos de Deus, mas eles se acostumaram com a situação. É o que acontece hoje. A moda hoje, o costume de hoje é tão normal que isso vai rompendo os bons costumes, como diz a palavra. Eu lembro antigamente, quando um homem colocava brinco, era uma aberração, não era verdade? Era um brinquinho pequenininho, nossa, era uma aberração, não podia entrar nas igrejas, a família não aceitava, o pai dizia: se colocar eu arranco a orelha. Hoje não é um, é dois, não é mais pequenininho, é uma argola. Não é verdade? Tatuagem era um maconheiro, drogado, bandido. Não é verdade? Presidiário. Hoje em dia está na mídia. As celebridades estão fazendo. Saias antigamente era para baixo do joelho, ela foi subindo no joelho, para cima do joelho, e chegou na mini saia. Nossa, a mini saia é um sério escândalo. O que vocês acham daquele vestido das fanqueiras? Que elas andam e saem puxando. Aquilo não é mini, não é bico, sei lá o que é aquilo. Daqui um dia vão andar pelado na rua. E isso quer entrar dentro da igreja. Sodoma e Gomorra tenta entrar dentro da igreja. E nós precisamos, amado, olhar para quem? Andar com o Senhor.
porque as coisas têm sido tão normais que para Deus não é normal, porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Jesus, quando voltasse, metade da igreja estaria indo para o inferno, que é a parábola das 10 virgens. 5 foram salvos, 5 tolas pereceram. O noivo, quando voltou, ele disse: vocês não têm azeite. O que é o azeite? O azeite é que mantém o fogo. O fogo é a adoração, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Eu sei que tem pessoas que vieram do mundo cheio de tatuagem, de piercing, sabe, de alargador, mas quando se converteu, mudou, parou, não precisou fazer mais, não precisou, sabe, colocar, se tinha, veio com 5, colocou mais 10 piercing, não parou, estacionou. A tendência é arrancar isso. Eu sei que tatuagem é complicado, mas nós precisamos ser a diferença no mundo, e não ficar acomodado, ficar no lugar de conforto, dizendo: não, mas todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo erra. Isso é conformismo, e isso, amado, nos afasta da glória de Deus. Significado do nome de Ló. O original hebraico quer dizer coberta em uma raiz mais primitiva da palavra, que quer dizer envoltório, embrulhar, envolver, apertar, amarrar. Amém? Muitas pessoas não saem da situação que estão porque estão conformadas, não desejam crescer nem progredir. Por muitas vezes acreditam-se a ser até medíocre. O que é medíocre? É mediano, sabe? Não é bom, também não é mal, é mediano. E as pessoas acostumaram a ser mediano. Não, pastor, eu vou para o céu porque nunca matei ninguém, nunca roubei. E se roubei e matei, já pedi perdão, estou com meu nome escrito no livro da vida. Não faço nem mais nem menos, eu estou na média, eu estou igual a todo mundo. Isso é mediocridade, isso é hipocrisia. Porque o Senhor não nos chamou para ser mediano, mas para ser a diferença. Amém? Deixar os meus filhos na escola dançar quadrilha, porque todos na escola estão dançando, festa de Halloween, porque todos estão fazendo. Isso é mediocridade. Isso é fazer como Ló fez, sabe? Ele se acostumou com a cidade de Sodoma e Gomorra. Não foi à toa que as suas filhas se tornaram lésbicas. Não foi à toa que a sua esposa virou uma estátua de sal. Não foi à toa que todos os seus bens foram consumidos pelo Senhor. E o Senhor ainda foi misericordioso. Cadê Abraão? Abraão disse assim: Senhor, se tiver 300 pessoas na cidade e orar por eles, o Senhor atende? Ele disse: por 300 pessoas eu não destruiria a cidade. E ele foi abaixando, abaixando, abaixando. Deus disse: eu já sei, Abraão. Vai lá, tira teu sobrinho, se é por ele que você intercede. Mas olha, não olhe para trás, porque olhar para trás vai ser uma destruição total. A mulher de Ló, ela estava presa às amigas. Ela estava presa à situação do passado. O pecado já tinha entrado no teu coração como uma coisa tão normal, porque ela via aquilo todo dia. E este é o problema, o conformismo. O pecado, ele bate a nossa porta todo dia, e todo dia ele entra um pouquinho através da televisão, através da moda, através do costume, através das amizades, através da família, através de tanta situação que a gente começa a achar normal. Por que antigamente homem que usava brinco era um escândalo e hoje não é mais? A sociedade mudou, entrou no conformismo, mas a palavra de Deus continua a mesma. Não marcai o vosso corpo, porque o tal é o Espírito Santo. Sabe, irmão? Aquela mulher, quando viu que tinha que sair, porque ela ia perder tudo, é aquela história do que acontece hoje, principalmente no mês de janeiro. A defesa civil chega lá e diz assim: olha, sua casa está condenada, é melhor você sair daí, porque talvez na próxima chuva o barranco vai descer, a casa está rachada de cima e embaixo. É hora de sair, chegou a chuva, a pessoa diz: não, eu tenho que pegar a geladeira, não, eu tenho que pegar a televisão. Às vezes não dá tempo. Está em ruínas, já está caindo tudo. Existem coisas que nós precisamos perder tudo, para que você comece exatamente do zero, porque lá no chão, lá no zero, Deus te dará tudo novo, e sem pecado, sem mancha, sem mágoa, sem nada. Não adianta você carregar aquela bagagem lá do passado. Eu me recordo, olhando para o meu passado, quem eu fui e quem eu passei a ser.
alguém bastante conhecido. Dentro da minha fé antiga, graças a Deus o Senhor me libertou, mas eu tinha muitos clientes como pai de santo, pessoas importantes da mídia, todo ano saíam nos jornais. Quantos aqui já viram no jornal que eu estava profetizando maldição? Só o Ricardo. Qualquer domingo eu vou trazer, mas não é para rir. Estou de turbante na cabeça, jogando carta, fazendo previsões para a cidade. Isso para mim não é orgulho, mas às vezes quando a gente fala de onde eu vim, muitas pessoas talvez pensam, poxa, mas será mesmo? Né? Mas depois dessa fase, eu passei numa fase da minha vida muito importante, na área que eu sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei com buffet, com restaurante, tive um restaurante muito badalado, ganhei muito dinheiro. E por um tempo, logo na minha conversão, eu perguntei a Deus, por que eu tive que perder tudo, Senhor, para poder estar aos seus pés? E o Senhor um dia me disse, porque tudo que você tinha não era seu, era de Satanás. Mas eu vou te dar uma família de honra que você não teve. Vou te dar um tempo de excelência que você não teve. Vou te dar um carro de excelência que você não teve. Mas tudo isso sem marca, sem pecado, sem sangue de animal, sem oferenda, sem maldição. Sabe, irmão, às vezes nós precisamos perder tudo, porque se ficar alguma coisa, a tua própria consciência vai lhe acusar que aquilo é do passado, veio do maligno. Então nós não podemos nos acostumar e ficar, sabe, essa mesmice, ficar essa mediocridade, ficar conformado com as aparências. Deixa as aparências ir e tenha uma vida de harmonia com o Senhor. Nós precisamos estar sempre vivendo a condição de vida, de crescimento que Deus nos deu e sempre nos dará. Amém? 2. É acomodado na dificuldade. Provérbio 21, 25 diz: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Ló, ele sabia que a bênção que estava sobre ele, esta bênção vinha do Senhor. Amém? Que estava sobre Abraão. Por isso que eu sempre digo, amado, bênção é para a tua vida e bênção não pode ser dividida. Às vezes Deus te abençoou, você vai dividir sim com aquelas pessoas que estão debaixo da tua cobertura, como filhos, como esposa, sabe? Quando você começa a tentar ajudar alguém, dividindo, você pode até ajudar, claro, a Bíblia não diz para você não ajudar, mas não divida aquilo que Deus deu para você, porque o dia que você dividir, você perde. Às vezes a gente quer dividir com pessoas que Deus está tratando, Deus está moldando aquela pessoa, e você entra na frente como bonzinho da situação, como cristão perfeito para ajudar, e sabe o que acontece? O cajado desce para você também. Sabe, irmão, nós temos que entender que Abraão tentou avisar Ló por muitas vezes, mas Ló estava conformado com a situação. Ele era próximo de uma cidade pequena que cresceu com o tempo. Ele era reconhecido, ele era como um político que todo mundo conhecia, da sua prosperidade, só que a sua prosperidade foi acabando e ele não conseguiu perceber. Por muitas vezes a pessoa fica como se estivesse doente, sabe, assolada, ela não morre, ela não caminha. Por quê? Porque ela está cega. Deus quer tirar muitas vezes você do pedestal e te colocar no lugar onde Ele possa falar contigo diretamente. Amém? O que não se move, amado, em direção à palavra de Deus, a palavra profética, infelizmente vai virar um parasita, não gerando prosperidade e perdendo tudo que tem em suas mãos. Nós nascemos de novo. O nascer de novo requer novas experiências. Eu tenho certeza que este ano Deus fará na tua vida novas experiências. A partir do momento que você passar a obedecer, a partir do momento que anos que passaram, que você estava em comodismo, que você estava conformado, sabe, que você estava em lugar de conforto, sabe, deixa para lá, começa de novo. Olha, o que eu não fiz a obra de Deus, anos que
passaram, este ano eu vou fazer, porque até aqui o Senhor me ajudou, Ebenezer. Até aqui o Senhor foi comigo. Agora eu vou fazer para Deus, porque o que eu faço para Deus, isso vai ser semeado numa terra fértil. O que você fizer para homens, homens esquecem. Amém? Mas o que você faz para Deus, Ele jamais esquecerá. Se sem você fazer nada, Ele já te abençoou. Imagina quando você fizer. Amém? Terceiro, é dissimulado quando confrontado. Ocultar ou encobrir, disfarçar, calar, proceder com fingimento, hipocrisia, ocultar-se e esconder-se. Gênesis 19, 7 diz: E disse-lhe: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Ele tinha 2 filhas, virgem, só se fosse com sexo oposto. E quem tem 2 filhas virgens e dá para alguém para proteger um visitante? Os anjos chegou na casa de Ló materializado, ou seja, de forma corpórea. É claro, 2 anjos grandes, fortes, bonitos. Parecia a marcha gay lá de fora, tudo batendo na porta, que eles queriam pegar os anjos, as bíblias. Sabe, queriam pegar os anjos e dizer assim: traz ele aqui para fora, para nós. Está rindo, mas é verdade. Logo, quando ele percebe que aquilo era uma procedência maligna, porque Deus estava agindo, é claro que aqueles homens estavam possuídos. Aqueles anjos disseram: deixa que nós vamos sair, vamos matar todo mundo. Ló disse: não, olha o oportunista. Não, peraí, tenho 2 filhas, virgens, puras. E tentou negociar com aqueles homens, dizendo: não, eles estão aqui na minha casa, não vai querer tocá-los, não. Eu entrego as minhas filhas. Entregar as filhas para quem? Para quem não se adaptava com a mulher. Eles não quiseram, mas foi embora. E Ló sabia, porque Abraão estava lá, porque a bênção de Deus estava lá. Ele diz: agora eu vou me sair bem. E sabe para onde Ló foi, meu amado? Foi morar com as suas filhas numa caverna, porque Deus disse: eu vou te abençoar sim, porque o meu servo Abraão intercede por você. Eu vou te abençoar sim, porque o meu servo tem orado por você. Mas você vai para uma caverna com as tuas filhas, e vocês vão ter que aprender a se converter. Vocês vão ter que nascer de novo, para que tenha alguma coisa. Preste atenção, amado. Aqueles a quem você tem orado, aqueles que têm se levantado contra a sua vida, fiquem em paz, porque Deus, infelizmente, para algumas pessoas, vai ter que levar para a caverna. Vai ter que perder tudo. Existem algumas situações que a mulher, o marido, os filhos podem perder junto, porque talvez aquela era uma fonte de renda. Mas se Deus não tratar, meu amado, essa fonte de renda não será bênção. Sabe, Ló, em vez de enfrentar a situação dos cidadãos de Sodoma, ele preferiu dar as suas filhas. Ele não tomou uma atitude correta. Sabe, ele foi contra os reis que se levantaram para ajudar. Ele foi contra a palavra do Senhor, sabe? Ele não respeitou nem o próprio Abraão, oferecendo as suas próprias filhas, ainda que elas não fossem quem fosse, mas não era lícito. Ele tinha que confiar no Senhor, porque Deus entrou naquele lugar para salvá-lo. E não eram aqueles homens, sabe, os homossexuais que estavam lá fora, que estavam se aventurando para tocar nos anjos, queria conseguir alguma coisa. Deus, quando Ele quer fazer algo na nossa vida, Ele faz, porque Ele ouviu a tua oração, ouviu o teu clamor. E eu tenho certeza que este ano você entrou orando, entrou jejuando, e não vai ser diferente na tua vida. Ai dos Lós que se apossaram da bênção que é sua, Deus dará de volta. Amém? Nós precisamos nos posicionar, não apenas simular uma ação, não apenas ficar acomodado, mas verdadeiramente, quando somos confrontados,
nós não podemos ser dissimulados. Amém? Quarto, é incrédulo e medroso nas crises. Gênesis 19, 17 diz: e havendo levado para fora, disse um deles: livra-te e salva a tua vida. Não olhe para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Preste atenção. Deus está dizendo, através daqueles anjos: vá embora, não olhe para trás, fuja o mais rápido possível, porque vai cair fogo do céu. Deus vai destruir a terra, esta cidade, sabe? Cuida da sua família, vá, porque você tem essa chance. Ló ainda diz: não, Senhor, faz isso não. Ou seja, ele estava mais uma vez sendo conformado com aquela situação. Não, destrói tudo não, algumas coisas só, depois eu posso voltar e pegar minhas coisinhas. Coisas que veio da prostituição, coisas que veio do roubo, veio do engano, coisas até que ele prosperou sim, por conta da bênção de Abraão sobre a vida dele, mas que se envolveu com coisas que não agradavam a Deus. Ló demorou, amado, e ele ficou relutando para sair da cidade. A cidade já estava sendo consumida, destruída, fogo, enxofre estava caindo, e Ló não saía do lugar. Ló achava que a cidade inteira ia ser destruída, mas a casa dele não. Ele demorou para sair daquele lugar, ou seja, ele, por ser incrédulo, amado, ele custou a crer que aqueles homens que estavam lá eram os anjos do Senhor e que veio fazer uma grande obra, sabe? E ele só saiu depois porque ele viu que ele estava perto de morrer. Mas infelizmente ele apenas sobreviveu, ficou na mesmice. Ele continua a viver, mas não mais debaixo da bênção como era. A perfeita vontade de Deus era o que estava com o seu tio Abraão, sabe, que independente da situação estava realmente abençoado. Segundo Coríntios 12:12 diz assim: pois há credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Segundo Timóteo 1:7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Letra B. Você vai sair do conforto quando? A. Quando você é inconformado. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é uma característica de um homem de Deus: não se conformar com a situação do jeito que está. Não é da vontade de Deus, então não vou me moldar a isso, eu vou lutar contra, porque eu sei que Deus me honrará. Amém? Essa pessoa não é doutrinada pelas lutas, mas pela busca que sempre faz mais e mais. Eu aprendo quando eu busco diante de Deus, quando eu estou convicto que Deus tem o melhor para a minha vida, sabe? E que o melhor está por vir. Isso é incansável, é ser obediente, é ser realizador. Amém? Eu não me conformo com a situação, Senhor. Eu sou teu servo, então eu não vou me acomodar. Tem gente que diz: não, tá bom assim, eu nasci com menos do que isso, então isso tá bom. Mas Deus tem mais para ti. O conformismo, por muitas vezes, ele estraga. Eu não estou dizendo para você querer mais do que você possa ter, mas às vezes Deus tem mais para ti e você está acomodado. Amém? Segundo, quando você enxerga os milagres, segundo Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Ou você anda por fé, ou você anda por aquilo que você vê. Abraão, pelo contrário, ele esperou e creu que seria pai de uma grande nação, sabe? E que a promessa de Deus não iria falhar. Deus te chamou para ser pai de multidões, de ganhar muitas almas para Cristo. Deus te chamou para você ser alguém que realmente faz a diferença, que naquele dia da tua morte o Senhor se alegre, sabe, quando você entrar na presença dele e dizer: verdadeiramente esta foi uma semente que eu plantei e deu uma árvore que frutificou até os últimos dias da sua vida. Tem um matinho no interior, lá no interior aqui também deve ter, chamado tiririca. Não sei se você já ouviu falar.
Ele parece uma grama, fica mais ou menos dessa altura, e este matinho o gado não come, parece que dá diarreia. E ele costuma nascer em pasto, nascer em jardim, e quanto mais você puxa, mais ele cresce. Ele fica parecendo um caroço embaixo dele, e a raiz dele é muito profunda. É considerado uma praga, né? Essa tiririca, por muitas vezes, amado, tem que arrancar, fazer um buraco ali onde está ela, e de um a um você colocar um remédio para matar esta raiz. Por quê? Porque se ela começar a se alastrar naquela terra onde ela está, não dá nada. É igual, não sei se é verdade, mas dizem que aonde tem aqueles torrões enormes, que é de cupim, a terra que tem cupim não se planta nada porque não dá nada. Aquele monte de barro que você vê em cima, às vezes você acha que é só ali, mas por debaixo de toda a terra, ali aonde os olhos não vê, está tudo perfurado, está tudo tomado. Amém? Tem coisas que acontecem conosco que nós precisamos entender. Amém? Nós precisamos entender. Ou você é uma árvore que dá fruto, porque Deus te chamou. Se você não for amado, você é igual a tiririca. Dá em todo lugar, toda a igreja tem, e quanto mais se arranca, mais nasce e cresce. Eu quero ser uma árvore frutífera. Você quer ser uma árvore frutífera. Mas se a gente não é, sabe o que acontece? Nós somos como aquela árvore que Jesus foi até lá e não tinha fruto. Por que ele amaldiçoou a árvore? Porque era tempo dela produzir o fruto, e ela não produziu. Amém? Deus não nos chamou para ser ilha, para ser esquecido no meio do oceano e ser sozinho e se conformar com isso. Deus nos chamou para a multiplicação, e Deus tem te chamado para você. Amém? Abraão, ele foi um homem que creu, sabe? Ele não falava em desgraça, pelo contrário. Com 100 anos de idade, Abraão continuava dizendo: vai acontecer. Deus disse que me daria um filho, e ele esperou. Tem gente que espera 1 ano, ou 6 meses, ou 3 meses, ou 2 anos, e diz: não tem mais jeito não, Senhor, estou fora, desisti, não quero mais. Se a promessa era de Deus, ele disse: eu vou aguardar. Amém? É claro que tem coisas que é coisas da nossa vontade, do nosso interior, e nós achamos que é Deus. Não é Deus. E Deus prova a cada dia que Ele não está neste negócio. Mas nós colocamos tanto no coração e queremos tanto aquilo, que dizemos que é Deus que quer, e Deus não tem nada a ver com isso. Abraão, amado, ele via a promessa acontecendo, ela não se concluiu, mas tudo aquilo que Deus prometeu, ele foi cumprindo, e assim ele aguardava no Senhor. Amém? É como Elias, que cria e mandava os jovens subir até a montanha, porque ele sabia que haveria um sinal de chuva. Na 7ª vez que ele sobe, ele volta. Na 6ª, depois ele diz: não, sobe lá de novo. Quando ele sobe na 7ª vez, ele diz assim: olha, eu vi sim uma nuvem, mas o tamanho da mão de um homem. Ou seja, pega a mão de um homem, coloca no alto assim, olha, é como se a nuvem estivesse escondida atrás da mão. Era muito pequeno. Elias disse: então é por esse sinal, corre e chama Acabe, porque vai chover. Sabe, irmão, nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos chamou para ser homens que não fica conformado com a situação que está ou que vive, mas que quer a mudança, que quer o novo de Deus, que quer um tempo de vitória. Amém? Terceiro, quando você aceita o desafio, Deus mandou Abraão sair daquela posição. Isaías 6,8 diz: depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Nós precisamos estar prontos para tudo. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2,20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que acontece com o evangelho de hoje? As pessoas servem a Deus pelo que Ele tem para dar, pelo que Ele tem para fazer. Tem gente que começa a vir na igreja, faz uma campanha, começa a ser abençoado, e de repente perde a bênção. Aí você pergunta: ué, por que você não está indo mais na igreja? Ah, não sei, aquilo que eu quis não aconteceu. E nós, por muitas vezes,
endossamos isso e dizemos: ah, é verdade, continua orando que Deus vai te dar. Deus não chamou ninguém para te dar bênção. Deus não tem obrigação nenhuma de te abençoar, de abrir porta de emprego, de te curar, de fazer nada. O Senhor nos chamou para servi-lo. E quando nós servimos em obediência, sem ter interesse, sabe o que Ele faz? Ele abre as portas do céu. Mas quando Ele percebe que você está vindo para a igreja, está fazendo campanha, está fazendo isso ou aquilo, porque você quer algo em troca, pode ter certeza que você não vai receber. E o que você recebe, você perde. Deus não faz para ganhar. Mas a culpa disso são os próprios cristãos, que ensina, que incentiva e diz: não vai que Deus vai te abençoar. É óbvio que Deus vai abençoar, mas eu não tenho que incentivar a pessoa de vir por causa da bênção, mas por causa do amor de Deus, pela salvação, pela vida eterna. As pessoas têm uma vida medíocre hoje, a nossa vidinha vai acabar, sabe? Por mais que você vive, como estão dizendo, que o homem chegará a 120 anos normalmente, ainda que o homem viva 120, 200 anos, o que é 200 anos diante de uma eternidade inteira no inferno? Não pararam para pensar, porque a mídia hoje mostra o inferno, um monte de loira semi-nua tomando cerveja e pulando carnaval. Aí fala: não, o inferno deve ser legal. E sabe como mostra o céu? Mostra o céu como um lugar todo mundo de branco, aquela nuvem que é um gelo seco subindo, aquele marasmo, não tem nada, onde as pessoas olham e falam: não quero ir para o céu. Não, deve ser muito chato. Melhor lá no inferno, tem carnaval, tem samba, tem pagode, tem funk, né? Lá deve ser animado. Essa é a mentira do diabo, dizer que o inferno é um lugar bom, porque todo mundo sabe que um dia vai morrer e a sua alma vai para algum lugar. Isso todo mundo sabe. Amém? O diabo tanto sabe que nunca se fez tanto filme falando do Apocalipse como tem feito nos últimos dias. O último foi esse, 2012. Amém? E no final, não sei se você assistiu o filme, o único lugar que seria o último lugar a ser atacado era na China. E lá tinha 4, como se fosse 4 arcas. E o mundo terminou em água e estavam as arcas lá. Amém? E eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, pegaram os animais, as pessoas. O filme é muito interessante, mas é só um filme. O mundo não vai acabar em água, o mundo vai acabar em fogo, em guerra, em destruição, em chagas. Parte do sol se transformará, as águas se transformarão em sangue. Sabe, irmão? Será o dia o dia que ninguém jamais esquecerá. E esse dia está próximo, sabe? Esse dia está muito próximo. Eu acho engraçado que as pessoas não conseguem identificar diante de Deus o que está acontecendo, o que a palavra diz. Tudo hoje está sendo digitalizado. Você já reparou? O governo agora diz que a carteira profissional será digitalizada com um cartão. Hoje em dia, com o novo sistema já está sendo implantado no Brasil, cartões de crédito você vai poder passar pelo seu celular. Você vai encostar o seu celular, vai digitar a tua senha e lá pode ter 5, 6, 10 cartões que você tem. Não vai precisar mais carregar cartão. Futuramente isso vai ser implantado na pele ou na testa como um chip. E as pessoas vão achar normal, mas no começo vai ser normal mesmo. Quem será chipado vai ser normal. Não é a marca da besta ainda. Por quê? Porque as pessoas vão entender a história do brinco, sabe? Vão se acostumando, para quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, que chegar o governo do anticristo, não será mais um chip, porque o chip é algo visível, e a marca da besta será invisível, ninguém sabe que vai ter. É algo que a tecnologia hoje talvez não consiga explicar. Antigamente, quando saiu o código de barra, eu conheci algumas pessoas que pregavam que era a marca da besta, porque é algo que está escrito no código de barra que a gente não sabe. É claro, no código de barra, quando você passa no scanner, diz que aquele produto é, um exemplo, da Nestlé, tem tantos ml, a data de validade é tanto, e você olha no código de barra, um monte de risquinho, você não vê nada. Então aquilo era oculto. No começo, quando saiu o código de barra, você imaginava isso.
existe algo superior ao código de barra. Sabe, que é um código à base que ele é lido pelas ondas do rádio. E ele não só identifica o produto que tem, mas o produto de uma carreta inteira, apenas com um scanner. Sabe, irmão? E o crente está acomodado, brincando que ele é o patrão, o cliente, e Deus é o empregado. Sabe o que é isso? O comodismo que Ló viveu. Achou que era normal. Amém? 4. Quando você não tem medo de enfrentar a adversidade. Salmo 27:5 diz: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Pagar o preço, sabe? A sua disposição precisa ser total. Amém? 5. Quando você corta os laços humanos. Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Cortar laços humanos. Deus me chamou para fazer a obra. O A, o B, o C não quer. Amém? Deixa eu te contar a ordem do princípio de Deus qual é. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, igreja. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, igreja. Pastor, a igreja não fica depois de Deus? Não, porque Deus e a igreja, em alguns casos, são a mesma pessoa. Amém? Exemplo: eu tenho uma obra de Deus a fazer. Deus tem um chamado, mas a minha família não quer. Família que eu falo é pai, mãe, filhos. Não estou falando de cunhado, de sogra, nada disso. Família direta. A quem eu devo obedecer? A família ou a Deus? A Deus. Mas eu estou numa igreja onde o meu marido, a minha esposa, não era convertido e se converteu naquela igreja, em outra igreja. E aí, por conta disso, ele me chama que eu vou para lá. Qual deve ser a minha procedência? Vou ou não vou? Vou. Porque família está na frente de igreja. Amém? Ou seja, quem que vai ser adorado? A igreja ou Deus? Deus. Então não é porque eu saio daqui, vou para aqui, estou servindo a Deus do mesmo jeito. Do que eu continuar servindo a Deus aqui, e esse que se converteu, porque ele se converteu lá e ele acha melhor, sabe? Eu amar mais a igreja do que a minha família, e a partir daqui, esse se perder, Deus vai cobrar de mim. Amém? Se eu amo tanto este local, então eu vou com ele, falo com o pastor, vou com ele para este determinado local, até ele se fortalecer e amadurecer. Quem sabe amanhã depois a gente volta junto e caminha junto. Mas preste atenção, amado, o chamado que Deus tem para você, nem igreja, nem família, nem ninguém pode impedir. Amém? Se Deus me chamou, eu tenho que trazer a minha família, mas se a minha família não quiser, então eles ficam porque vou eu. A família de Abraão não queria nada com nada. O Senhor diz: sai do meio da tua parentela, deixa aí todo mundo. O único que ainda te acompanhou foi Ló, e Ló foi abençoado por ter acompanhado. Nós precisamos entender, amado, que às vezes nós precisamos cortar laços humanos, sabe? Os meus amigos se afastaram, então deixa eles para lá, não são os meus amigos, porque se eles fossem meus amigos, eles estariam comigo. Não é verdade? A mesma coisa a família. Ah, se converteu, não quero saber mais de você. Engraçado que quando chamava para ir para o baile, ia junto. Quando chamava para ir na cartomante, ia junto. Quando chamava para fazer coisa errada, ia junto. E agora indo para a casa de Deus. Eu acho engraçado que tem homem e tem mulher que às vezes falam de separação porque o marido ou a mulher está indo para a igreja. Ô amado, se quiser separar, então separe, meu filho, porque eu vou servir a Deus. E Deus é Deus para corrigir essa história. Amém? Imagine que o marido fala para a esposa: você não vai servir a Deus. E ela fala: amém. Sabe o que vai acontecer no dia do julgamento? Ela vai dizer: ah, mas eu não fui por causa dele. Problema, ele vai ser condenado, você também. Porque o Senhor disse: amará a Deus sobre todas as coisas.
e amará o teu irmão como ama a ti mesmo. Amém, meu amado? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós, por muitas vezes, devemos desligar os laços da carne, família. Deus mandou Abraão sair daquela posição. Conclusão, amado: 5 bênçãos daquele que é inconformado e sai hoje da posição de conforto. Repita comigo: vou prosperar. Vou prosperar em meio à adversidade. Segundo, onde eu estiver, será uma bênção. Terceiro, Deus me dará uma capacidade realizadora. 4, Deus me dará a condição de ser bem-sucedido. E 5, eu experimentarei muito além dos resultados. Amém? Então, esta é a bênção de sair do lugar de conformismo. Às vezes você está lá naquele emprego, você não está feliz, há uma perseguição tão grande porque você acha assim: eu não posso perder esse emprego, eu não posso sair daqui, isso aqui é minha bênção. Às vezes é mesmo, amado, mas pode ser, estou dizendo que seja, que o Senhor já está te incomodando para tirar de lá, porque tem um lugar melhor, mas você ainda está aguardando aquela vaquinha, sabe, que Ele quer jogar no abismo. Às vezes nós estamos conformados: isso aqui está bom, não precisa mexer, desse jeito está maravilhoso, e às vezes Deus tem muito mais para você. Amém? Jesus, Ele não ficou na zona de conforto para te dar vitória, pelo contrário, Ele pagou um preço muito alto para que você fosse vitorioso. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar os teus filhos, aqueles que nesta noite estão posicionados a sair do lugar de conforto. O lugar de conforto às vezes é na casa, na família, debaixo de uma ordem, Senhor, em que eles sabem que não é por muito tempo que eles vão ter que ouvir. Eles vão ter que se posicionar, porque a vontade do Senhor é transformação, é mudança. E eu sei que nesta noite, Pai, o Senhor está visitando cada coração, cada vida que ouviu esta palavra. Não permita, Senhor, que os nossos filhos se corrompam, Pai querido, por ver o nosso conformismo e achar que tudo é normal. E o conformismo muitas vezes ele entra na igreja, entra em nossos corações, as coisas desse mundo vão acontecendo e nós, ao invés de nos moldar a Tua palavra, vamos nos moldando ao mundo. Pai, não deixa que a destruição chegue nesses lares por falta de obediência, mas que devemos obedecer a Tua palavra e buscar a Tua santidade, Pai, e buscar, Senhor, ao refúgio na igreja, onde o Senhor está presente e fala conosco. Deus querido, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus.